E então, isso é uma coisa muito importante e eu gostaria de ter tempo para realmente explicar o que isso significa, mas eu quero que você faça algo. Eu quero que você vá para Isaías 49. E eu ia ler, mas eu acho que você precisa ler comigo. Veja em Isaías 49 e eu quero que você veja a importância do selo da aliança e da palma da mão. Isaías 49, 14. Não sei se colocaram no telão, mas deixe-me ler para você. Isaías 49, 14. Pense na palma de sua mão. Nós falamos anteriormente, a palavra palma em hebraico é kof. Mas Sião disse: o Senhor me abandonou, o meu Senhor me desamparou. Pode uma mulher abandonar o seu filho a quem amamenta e não ter compaixão do filho do seu ventre? Agora, olhe para mim um segundo, não feche ainda. É uma oração de quando Israel estava na Babilônia. E Israel achava que Deus havia terminado com eles, que Deus havia acabado. E ele usa uma ilustração de que, a menos que nós leiamos a Bíblia através de um olho hebraico, nós não entendemos. Pode uma mulher esquecer? Deus não nos abandonou. E Deus diz: pode uma mulher esquecer o seu filho a quem amamenta e não ter compaixão do filho do seu ventre? Certamente ela esqueceria. Agora, o que a mulher fazia no Oriente Médio naqueles dias é que quando o seu filho estava indo para a guerra, o seu filho estava indo para uma jornada perigosa, ela pegava uma faca e esculpia as iniciais dele na palma da mão. E ela passava terra ou cinzas ali para que toda vez que ela orasse, ela lembrasse de seu filho. É isso que Deus estava dizendo, o que Israel estava dizendo: você se esqueceu de nós. E ele diz: pode uma mulher que está amamentando uma criança, a mesma mãe que esculpe o nome do seu filho na palma de sua mão. Agora, há raras ocasiões em que uma mãe pode esquecer um filho, mas é uma coisa muito rara. É uma coisa muito rara. Eu li uma história anos e anos atrás sobre um homem que cometeu assassinatos horríveis e eles o executaram e enterraram em uma sepultura não identificada. E nem mesmo colocaram o nome dele lá. Mas toda semana as pessoas vinham e viam flores frescas naquela sepultura. E finalmente eles perceberam que era a mãe do homem que ia lá. Sim, ele fez isso e não havia dúvida de que ele tinha feito isso. Mas o coração de uma mãe não poderia abandonar o filho. E é isso que Deus está dizendo. Ele disse: pode uma mãe que grava o nome de seu filho em sua mão, ela pode se esquecer do seu filho, mas eu não vou me esquecer de ti. E veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Agora, olhe para mim bem rápido. Na maioria das vezes, as pessoas leem isso errado. Na maioria das vezes, as pessoas leem: eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Não é isso que Deus disse. Ele não disse: eu gravei o seu nome. Ele disse: eu gravei você. Eu escrevi você. Com todos os seus pontos fortes, com todas as suas falhas, suas fraquezas, seus pontos altos, todos os seus pontos baixos. Eu não apenas gravei o seu nome. Você não está só em uma lista. Eu gravei você pessoalmente na palma da minha mão. Uma mãe pode esquecer de seu filho, mas eu nunca vou me esquecer de você. E a palavra escrito em hebraico significa permanentemente marcado. Permanentemente marcado. Mas pastor, eu falhei. Pastor, eu fiz isso. Pastor, eu não fiz o suficiente. Mas Deus diz: eu sei, mas eu marquei você permanentemente na palma da minha mão. E isso não pode ser apagado. Não pode ser apagado. Eu não gravei o seu nome, eu gravei você. Deixa eu te mostrar algo bem rápido. Eu quero que você pense sobre... Olhe para as palmas de suas mãos. Olhe para as palmas de suas mãos. Lembre-se de que a palavra palma é a palavra hebraica kof.
E, claro, não há vogais em hebraico, então em nossa língua tem um K e um F. A primeira letra da palavra palma é a palavra para potencial. A segunda letra da palavra palma é a palavra real. A primeira letra é o seu potencial. A segunda palavra é você realmente viver esse potencial. Quando levantamos nossas mãos para Deus, levantamos as palmas das mãos e dizemos: Deus, você tem o potencial de salvar a vida da Tis. E você realmente vai. E você tem o potencial de mudar os meus filhos. Você tem o potencial de mudar os meus filhos. E você realmente vai. Você tem o potencial de salvar o meu negócio. E você realmente vai. As palmas da sua mão. E eu estou falando isso muito rápido. Cada letra em hebraico tem um valor numérico. Vocês entendem isso? Cada letra tem um número anexado a ela. O número para palma é exatamente o mesmo número para iod. Palma significa potencial e também real. E iod significa energia divina e presença divina de Deus. Quando você levanta as mãos... Agora, veja que os cristãos não sabem dessas coisas porque nós não aprendemos hebraico. Eu espero não estar te sobrecarregando. Mas Deus diz que quando você vier à minha casa, levante mãos santas, sem ira e sem dúvida. Eu tenho essa necessidade. E Deus, você habita no meio dos louvores do seu povo. Eu tenho essa necessidade. E porque você está aqui, você realmente vai atender a essa necessidade. Posso te dar um pouco mais? E me perdoe se isso deveria ser uma pregação da semana inteira. Pela manhã, quando... Então, uma palma é sua necessidade. A outra palma é a presença de Deus. Uma palma é: Deus, eu preciso que você faça isso. A outra palma é a presença de Deus. E no judaísmo, quando você começa o seu dia, antes de começar sua jornada física, você começa com modé ani. Você começa com louvor. Antes de seus pés tocarem o chão, quando você acorda, apenas diga: Deus, eu te louvo por hoje. E se você não fizer mais nada antes, quando você começa assim, Deus, eu te dou louvor por hoje. Você entra no que Ele tem para você com louvor e ação de graças. Certo? Ok. Se você fosse mostrar, se você estivesse na escola e alguém dissesse: me mostre uma foto de alguém orando. Mostre uma foto. Se você for enviar um emoji, e é assim que fala? Um emoji de alguém orando, o que você mostraria? Porque no judaísmo foi ensinado que quando você começa a sua manhã, comece com o modé ani, com as palmas das mãos juntas. É daí que temos o símbolo da oração, o emoji da oração. Sim, eu tenho uma necessidade, eu tenho um destino, há algo que vai acontecer e Deus vai estar lá. Certo? Então, quando Deus diz: eu gravei na palma da minha mão, Ele está dizendo: eu fiz uma aliança com você. Qual é a sua necessidade? Eu vou te proteger. Eu vou lutar por você. Eu vou prover para você. Eu vou te levantar. Você será mais do que um vencedor. Você não vai afundar. Você vai superar isso. E como eu sei que isso vai acontecer? Porque eu tenho a minha necessidade e eu tenho a presença de Deus. E Ele diz: eu fiz uma aliança com você e eu gravei você.
E eu gravei todas as suas necessidades. Eu gravei cada batalha que você vai enfrentar. Eu gravei cada montanha que você vai escalar. Eu gravei tudo na palma da minha mão. E nada neste mundo vai apagar isso. Você só precisa acreditar nisso. E então, quando você levanta as mãos, a palma aberta é um sinal para receber. É um sinal de liberação, é um sinal para crer. E a palma para baixo é um sinal de proteção, um sinal de cura, um sinal do sobrenatural. E assim, quando nós oramos por alguém, nós colocamos nossas mãos sobre a pessoa, acreditando que Deus vai curar, vai proteger, vai guiar, vai prover, vai trazer vitória. Por quê? Porque você está gravado na palma da mão dele. E nenhuma batalha pode apagar isso. Agora, só mais 5 minutos, eu vou encerrar. Posso prosseguir? Posso ir? Porque eu quero seguir mais um pouco nisso. Tudo bem? Quando eles fizeram a aliança, quando Jonatas fez a aliança com Davi, e a propósito, a Bíblia diz que Jonatas salvou a vida de Davi quando Saul estava tentando ir atrás dele. E eu gostaria de ter tempo para ensinar sobre isso, lembra? Ele atirou uma flecha e ele disse a Davi: eu vou mandar o rapaz ir buscar as flechas, e se eu disser tal coisa significa corra, mas se eu disser tal coisa está tudo bem. E então ele disse: não, ainda está longe. E então Davi sabia que era para correr, e ele sabia que era para fugir para Engedi, porque a Bíblia diz também que Jonatas foi encontrar Davi em Horus, no deserto. E isso é o que um amigo faz. Um amigo vai lá e nos encontra quando nós estamos no deserto. Um amigo vai e nos procura, não quando estamos no trono, não quando estamos sentados no topo, não quando o dinheiro está rolando. Um amigo vem e nos encontra quando nós estamos em baixa, porque é disso que se trata uma aliança. É disso que se trata o que Jesus fez. Ele não fez. Eu não encontrei Jesus, Jesus me encontrou. Ele me encontrou quando eu era um viciado em heroína. Ele me encontrou quando eu era um traficante de drogas. E sabe o que mais? Ele ainda procura por mim. Se eu estiver no topo da montanha e se eu estiver passando pelo vale, ele ainda está procurando por mim. Mas deixe-me mostrar isso. Então Davi e Jonatas, 5 minutos. Davi e Jonatas selaram a aliança. Mas Jonatas diz a Davi. Ele disse... E a propósito, Davi estava escondido em uma caverna. Ele estava escondido em uma caverna, foi onde Saul entrou. Se você foi a Israel conosco, nós fomos até Engedi. Saul entrou na caverna para ir ao banheiro. E quando ele estava indo ao banheiro, Davi cortou a barra do manto, do talit dele, lembra? Quando ele saiu, Davi disse: eu poderia ter matado você, mas eu não matei. Davi estava escondido em um lugar que as pessoas usavam como banheiro. E Jonatas vai até ele e diz: não se esqueça. Deus disse que você vai ser o rei. Você será o rei. Sabe, uma coisa é dizer que você vai ser rei quando você tem resultados. Outra coisa é quando você está escondendo no banheiro. Sabe, é isto que um amigo faz. Um amigo vem e diz: pelas pisaduras dele você é curado, você vai ficar bem. Um amigo diz: sabe, o que Satanás quis usar para o mal, Deus vai usar para o bem. Um amigo vem e diz: você está passando por isso, mas Deus tem algo melhor para você do que isso. Você está encarando isso, sabe de uma coisa? Você é mais do que um vencedor. Um amigo não diz: bem, você está recebendo do que você merece. Os amigos de Jó não são o tipo de amigos que você quer. Você quer um amigo que, quando você está escondido no banheiro, ele vem e diz: não se esqueça do que Deus disse sobre você. Não se esqueça do que Deus disse sobre você. Sim, eu vou contar uma história bem rápida. Anos e anos atrás, a Tiz e eu estávamos pastoreando na nossa primeira igreja em Santa Fé, no Novo México, e nós levantávamos jovens para seguir o ministério e tudo mais, e nós havíamos saído, nós fomos a um lugar para uma conferência e nós voltamos e descobrimos que um dos nossos principais jovens, quer dizer, eles tinham 20, 21 anos, ele e a namorada dormiram juntos e foram pegos. E então eles sabiam que nós tínhamos voltado e ele disse: o que o pastor vai dizer? Sabe, e então nós compramos pizza. E era uma promoção, compre uma e ganhe outra.
Então eu peguei a segunda e eu fui e bati na porta deles. Eu sabia que eles estavam lá. E eles estavam lá e eles abriram a porta e eu me lembro dos olhos deles, sabe? E o que será que o pastor vai falar? E eu disse: ei, eu ganhei uma pizza extra. Aqui está. Amo vocês. Te vejo no domingo. Bem, alguns anos depois ele virou pastor. E nós voltamos, nós estávamos na Austrália, nós voltamos com uma conferência e nós saímos e ele disse, eu falei, como está indo a igreja? Ele disse, pastor, isso foi uns 6, 7 anos depois. Tem um rapaz, sabe, ele é meu braço direito e ele saiu e eu descobri que ele saiu e fumou maconha. Ele disse, eu não sei o que fazer, eu sei exatamente o que fazer. Ele disse, o que você faria, pastor? Eu compraria uma pizza para ele. Ele fez assim. Davi e Jonatas fizeram aliança. Jonatas diz a Davi, Davi, você será o rei. Não eu, você será. Deus escolheu você em vez de mim. Mas ele disse, mas não se esqueça da minha família. Agora, por que ele disse isso? Mais 5 minutos. Porque isso é muito importante. Por que ele disse isso? Porque naqueles dias, quando alguém se tornava rei e não fazia parte da família, o que eles faziam? Sim, eles matavam a família do antigo rei, assim ninguém tentaria assumir o trono. E então ele disse, quando você for rei, não se esqueça da minha família. E então Jonatas morre, Saul morre e Davi vira rei. E Davi disse, um dia Davi diz a um de seus capitães, ele disse, ei, há alguém da família de Saul e Jonatas vivo ainda? Há alguém ainda vivo? Eu tenho dificuldade em dizer o nome de Mefibosete. Vamos chamar ele de Mef. Mefibosete. E ele disse, sim, Mef, o aleijado filho de Jonatas. Ele é aleijado e ele está morando em uma cabana no deserto. Então ele diz, vá buscá-lo. Vá encontrá-lo. Agora, a razão pela qual ele ficou aleijado era porque todos estavam convencidos de que o rei iria matá-lo. E assim, quando criança, a babá dele fugiu com ele do reino e caiu e aleijou o Mefibosete. Então ele manda buscá-lo. Então os servos de Davi saem e eles vão para o lugar onde eles dizem, o rei quer ver você, porque ele quer me ver. Ele não disse, ele só quer ver você. E então eles o levam, eles o trazem de volta e com certeza Mefibosete achava que Davi iria matá-lo. Então não havia ameaça ao trono. E Davi o traz e ele diz, sente-se à minha mesa. Ele disse, sente-se à minha mesa. E eles estavam lá sentados e eu tenho certeza que Mefibosete estava lá pensando, por que o rei está me recebendo em sua mesa? E então eu posso imaginar Davi pegando o pão e estendendo a mão para servir Mefibosete. E quando ele fez isso, ele viu a cicatriz nas mãos de Davi. E ele disse, eu me lembro de que meu pai e o rei fizeram aliança. E Davi diz a ele, você se sentará à minha mesa para sempre, e toda a terra que você perdeu será sua, e toda a riqueza que era de Saul será sua. Sabe, vai chegar um momento em que você e eu estaremos sentados à mesa do rei. E eu tenho certeza de que as pessoas vão olhar e dizer, por que Larry Hurt está lá? Porque alguém como ele estaria lá. Porque alguém como você estaria lá. E tudo que temos a fazer é dizer, olha para as cicatrizes na palma da mão dele. E o anjo disse, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando Tomé estava se escondendo, fugindo do Senhor, Jesus apareceu e Tomé disse, deixe-me ver as palmas da sua mão, porque nessa palma está a marca da aliança, que nada neste mundo pode roubar. Nós estamos gravados na palma da mão dele.
Então, quando nós levantarmos nossas mãos e o diabo diz: o que você acha que está fazendo sentado à mesa do rei? Você levanta suas mãos e diz: eu tenho aliança com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alguém diga amém. Eu me estendi muito. Vamos, dê uma salva de palmas ao Senhor. Levantem-se comigo em toda a igreja. Me perdoem por apressar tudo isso. Há tanta informação sobre isso. Eu estava pensando sobre isso. E eu pensei que talvez eu faria uma reunião de liderança sobre a palma da mão. E é porque é tão incrível. É tão incrível. Sabe, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um amigo em Jesus. Ele disse: eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Veja, isso não significa muito neste mundo de hoje. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se eu te der a minha palavra, se eu disser algo para você, eu vou fazer isso. Nós não temos que assinar um contrato, não temos que fazer nada. Porque você e eu temos um relacionamento de aliança. E isso precisa ser um com o outro. Isso precisa ser quando estamos no topo da montanha, nós somos amigos. Se estamos passando por um vale, ainda somos amigos. Não importa. Nós precisamos entender que não importa o que nós passemos, temos um relacionamento de aliança com Ele. E eu me pergunto nesta manhã se há alguém aqui ou alguém nos assistindo que talvez você tenha ficado aleijado, fugindo do rei. E o rei enviou um servo para chegar no seu portão e dizer: volte, sente-se à mesa do rei, desfrute da proteção dele, desfrute da provisão dele. E na verdade, qualquer coisa que você perdeu, nós sabemos que foi o diabo, e ele vai restaurar isso, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a Bíblia diz: se você quer um amigo, seja amigável também. E eu quero te desafiar hoje a se tornar a pessoa mais amigável da igreja. Sabe, todas as igrejas que nós pastoreamos, as pessoas falavam: essa é a igreja mais amigável que existe. Mesmo quando as pessoas chegavam e encontravam nossos recepcionistas. Mas eu quero desafiá-lo a ser a pessoa mais amigável da igreja. Quando você chegar, vá dizer oi para as pessoas. Quando você entrar, conheça alguém novo. Diga: você gostaria de tomar uma xícara de café comigo depois? Venha, junte-se ao meu grupo de vida. Venha fazer parte de um grupo de vida. E sabe, se anos e anos atrás, eu estava realmente visitando aqui em Dallas. Eu estava sentado em uma mesa com Kennedy Copeland e Jesse DePoor e Jerry Seville e as esposas deles e a Tiz. E de onde isso veio? Deus falou comigo, ele disse, quando uma das 99 cai, o pastor deixa as ovelhas e vai buscar aquela que se perdeu. Eu estava sentado lá, eu não sabia de onde veio isso. E Deus falou comigo e disse: e se o pastor cair? Nós vivemos na época das redes sociais, onde eles só vão atrás, eles só querem ver como quem nós podemos destruir agora. E sabe aquela música do Eagles? Eu vivo das notícias da noite, chutando quando estão para cima, quando estão para baixo, chutando por toda parte. E isso se tornou o cristianismo, mas isso é religião, isso não é o cristianismo. Isso não é o cristianismo. Um pastor ter um problema não faz o meu ministério parecer melhor. É um irmão ou uma irmã que está caído. Você entende o que eu estou dizendo? Ou que está cometendo o erro. E então, Deus falou comigo e disse: o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha que está perdida. E quem vai atrás do pastor quando ele cai? Não, em vez disso, aparece em todas as redes sociais, está tudo acabado. Isso não é o cristianismo da aliança. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu só estou dizendo
Jonatas foi e encontrou Davi no deserto. Eu vou te contar mais uma história, eu já contei essa história antes. Quando eu fui salvo, sabe que eu tinha cabelo até aqui e, sabe, eu não parecia em nada alguém que seria um pastor algum dia. E um evangelista me chamou e disse: você vai pregar o evangelho ao redor do mundo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu pensei, sim, eu vou. Mas algo aconteceu depois. E eu não sei, depois de 6 meses que eu fui salvo ou algo assim. E, você vai fazer isso, vai compartilhar o seu testemunho em todos os lugares. Algo aconteceu e eu decidi que eu ia voltar atrás. Eu estava bravo com Deus. E Deus não está nisso. E na igreja que nós íamos, havia realmente um grande ministério de jovens. E todas as sextas-feiras e sábados à noite, nós fazíamos um café, onde os jovens vinham e aprendiam sobre o ministério. E entravam no ministério e convidavam o povo para sentar no chão e ouvir música e outras coisas. E então, todas as sextas-feiras e sábados, nós fazíamos isso. E uma sexta-feira, eu não apareci. Você vai ser o próximo pastor. E eu não apareci. E um amigo meu, que ainda é meu amigo até hoje, quase 50 anos depois, Alec Wilson, que pastoreia na Califórnia, viu que eu não estava lá. E ele disse: onde está o Larry? Onde está o Larry? Falaram, sabe, tal coisa. E ele me procurou e ele tinha dirigido por cerca de 1 hora fora de Flagstaff, até a área do deserto da montanha, subindo cerca de 3 a 4 metros acima do riacho. E eu acampei lá. E no caminho para fora da cidade, eu comprei droga. Já havia semanas que eu não comprava um pacote de drogas, então não fique animado. Eu comprei um pacote de drogas e fiquei pensando, sabe, eu não consigo fazer isso. Eu não vou dizer o que era, mas eu vou te dizer que tudo acabou sendo muito bom. O que o diabo quis usar para o mal acabou sendo bom. Mas, então, eu cheguei lá na sexta-feira à noite e eu acampei e eles perceberam que eu não estava lá. Então, no sábado de manhã, eu me levantei e eu sabia que eu não deveria. E eu fiz uma fogueira por volta das 9 da manhã e eu estava me preparando para enrolar um baseado. E de repente eu estava a 6 quilômetros de distância do nada. E de repente eu ouvi uma voz: que Deus maravilhoso nós servimos, que Deus poderoso. E então eu escondi. E aí apareceu o Alec Wilson e ele estava caminhando lá e ele disse: Larry, o que você está fazendo aqui? Como se tivesse me encontrado por acidente. 1 hora abaixo da montanha e 6 quilômetros adentro da floresta. Ele acidentalmente me encontrou. E ele, em vez de voltar para trás, eu arrumei minhas coisas, voltei com ele e estou aqui hoje. E ele me encontrou no deserto. E é isso que nós precisamos fazer. Essa é uma das razões para a amizade. Você está perto de pessoas para que elas possam ver se você está mancando. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.